Pessoal, Medianem, bom dia para vocês. Que você possa ter um dia fantástico, um dia extremamente abençoado. Que tudo que você toque seja próspero em nome de Jesus. Então, toca um no outro aí, tá bom? Corre no papai, corre na mamãe, toque no papai, toque na mamãe. Mamãe, vamos ter um dia fantástico, vamos ter um dia abençoado, um dia extremamente próspero, tá? Tá passando esse dia em casa, abrace mais as pessoas, cheire mais as pessoas. Se você tem algum rancor, alguma mágoa, se você é daquele tipo de pessoa que fica plantando mágoa, né? Esqueça isso. Faça isso, tá bom? Isso não vai funcionar, não vai trazer bem nenhum para sua vida. Mas aquele cachorro me fez mal, aquela rapariga me fez mal. Esquece isso, cara. Isso não vai te fazer bem, tá bom? De jeito nenhum. Se você plantar mágoa, você só vai colher raiva, tá bom? Beleza? Então vamos ter um restante de dia fantástico, um restante de dia abençoado, Milinguito. Vamos lá. Vocês podem confirmar aí para mim. Vou abrir aqui um pouquinho o chat. Vocês podem confirmar para mim, na nossa última aula, a gente falou sobre propriedades periódicas, né? E aí a gente falou de raio atômico, falamos depois de energia de ionização, afinidade eletrônica, e eu acho que eu fui até eletropositividade, tópico 5. Ok. Parou em exceções de energia de ionização. Muito bem. Anotei que a gente ia até eletropositividade. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria falar para vocês sobre efeito fotoelétrico, como funciona o efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Sim, beleza. Então vamos continuar então a partir de afinidade eletrônica. Vamos lá. Hoje a gente termina a tabela periódica, tá, galera? Hoje nós vamos terminar a tabela periódica. Então a gente vai agora para o nosso tópico número 3. Ó. Nosso tópico número 3, afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica. Né? O que é afinidade eletrônica, João? Bem, energia liberada na adição de um elétron em um átomo isolado no estado gasoso. Energia liberada na adição de um elétron em um átomo isolado no estado gasoso, tá bom? É uma troca, veja bem. Na energia de ionização, você perde o elétron, mas ganha energia. Na afinidade eletrônica, você ganha o elétron, mas perde energia, tá bom? Você vai aprender porque isso acontece com o agiomar, lá em ligações termoquímicas. Sempre toda quebra de ligação absorve calor e toda formação de ligação libera calor. No caso, o elétron está sendo adicionado ao átomo. Então, como você está adicionando o elétron ao átomo, ao adicionar o elétron ao átomo, você está formando uma ligação elétron-núcleo. E essa formação de ligação elétron-núcleo libera calor. Tá bom? Por isso que o processo é um processo exotérmico. Então, para poder representar, você vai representar assim, ó, X, ele vai ganhar um elétron, né? No estado gasoso, mais elétron, ele vai ganhar o elétron, vai produzir X menos, mais energia. Então, como é que eu identifico que é a afinidade eletrônica? Porque a palavrinha elétron está antes da seta e a palavrinha energia está depois. Então, ele está ganhando o elétron e liberando energia. Também pode ser representado assim, ó. X gasoso mais elétron produzindo X menos, e o ΔH, nessa situação, ele é menor do que zero. Tá bom? No caso, ele é negativo. Para indicar que está liberando calor. Tá bom? Ok. Vamos lá. Nesse sentido, como cresce a afinidade eletrônica? Como cresce a afinidade eletrônica? Bem,
Ora, quais são os átomos que estão desesperados para poder receber elétrons? Quem são os átomos que querem receber elétrons? São os pequenos ou são os grandes? Átomos pequenos. Átomos pequenos estão desesperados para poder receber elétrons, para poder coletar elétrons. Imagina só. Então, quais são os átomos que são pequenos? São os átomos da esquerda ou do canto da direita? Da direita. Essa região é a região dos menores átomos da tabela periódica. Então, vai ser a região onde vai existir a maior liberação de energia, porque nessa região é onde nós temos os menores átomos, que estão desesperados para receber elétrons e completar o octeto. Então, aqui nesse caso, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Sendo que a família 8A ela não vai entrar. Mas por que a família 8A não vai entrar? A família 8A não vai entrar porque ela não quer receber elétrons. Como ela não quer receber elétrons, nesse sentido, ela não precisa mais adicionar elétrons e, portanto, ela não vai liberar energia. Tá bom? Um detalhe importante. Quando o átomo libera energia, ele fica mais estável ou menos estável? Quando ele libera energia. Pô, a estabilidade está intimamente ligada à quantidade de energia que você tem. Se você ganha energia, você aumenta a energia, fica mais instável. Na afinidade eletrônica, você libera energia. Então, você perde energia, sua quantidade de energia diminui, você fica mais estável. Quem são os átomos que têm a maior afinidade eletrônica? Os átomos da família 7A. Flúor e o cloro. Sendo que, ao pé da letra, quem tem a maior afinidade eletrônica é o cloro. E por que é o cloro que é o elemento? Não deveria ser o flúor, John? O flúor é muito pequeno, o elétron não consegue entrar nele. O cloro é um pouquinho maior, então o elétron entra nele com mais facilidade. Tá bom? Então, por conta disso, o elemento que tem a maior afinidade eletrônica é o átomo de cloro. Você também precisa tirar um print. Tá bom? Beleza? Pronto. Então, vamos então para a nossa próxima propriedade. Afinidade eletrônica cresce da esquerda para a direita. Eu acho que na aula passada nós falamos de uma propriedade que também cresce assim. A energia de ionização, da direita para a esquerda, são as três irmãs. Energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. As três crescem juntas. Da direita para a esquerda e de baixo para cima. Bora lá. Essas energias vão ser necessárias para montarmos o ciclo de Born-Haber, que nós vamos explicar quando a gente for falar de ligação iônica. Professor, Oi. a Renata, ela disse que não entendeu na afinidade eletrônica quando o átomo perde energia. Ele fica mais instável. Pediu para repetir. Porque na química, na ciência da natureza como um todo, a estabilidade está ligada à quantidade de energia. Quanto mais energia você tiver, mais loucão você vai estar, mais instável você estará. Agora, se a sua quantidade de energia baixa, se você se acalma, sua quantidade de energia, se sua quantidade de energia fica pequena, você fica paradinho. Se você fica paradinho, você fica estável. Então, na afinidade eletrônica, quando o átomo recebe um elétron, ele perde energia. Então, ao receber o elétron e perder energia, ao perder energia, a sua quantidade de energia diminui. E se a sua quantidade de energia diminui, ele fica mais estável. Quer dizer que, John, se ele ganhar energia, ele fica mais instável? Sim. Quando a água está deixando de ser líquida e passando a ser gasosa, ela está absorvendo calor. A quantidade de energia da água está aumentando, ela está ficando mais instável. E se ela perde calor, a quantidade de energia diminui, ela fica mais estável. Então, no caso da energia de ionização, da afinidade eletrônica, ele ganha o elétron e perde energia. Se ele perder a energia, ele fica mais estável ou mais instável? Se ele perder energia, a quantidade de energia dele diminui, as moléculas param de vibrar e a estabilidade aumenta. Tá bom? Professor, aí ó, o Robert aqui perguntou por que o cloro tem mais afinidade que o flúor. É assim, ó. Ao pegar a letra, quem deveria ter a maior afinidade eletrônica, né? Deveriam ser os elementos da família 8A. Por que não tem?
porque já tem 8 elétrons e não querem ganhar elétrons. Então, sobra para os elementos da família 7A. Quem deveria ter, então, maior afinidade eletrônica seria o flúor. Porém, o flúor, nesse sentido, ele é muito pequeno. Como ele é muito pequeno, o elétron fica tentando entrar nele e não consegue. E aí o cloro é um pouquinho maior. Como o cloro é um pouquinho maior, ele entra nele com mais facilidade. O elétron entra no cloro com mais facilidade do que entra no flúor. E pelo fato do elétron entrar com mais facilidade no cloro do que no flúor, o cloro acaba liberando mais energia do que o flúor. Então, flúor e cloro são os elementos que têm a maior afinidade eletrônica, mas o cloro é o maior de todos. Tá bom? Tem outra pergunta, Ica? Não, senhor. Tá tudo. Bora então para a nossa próxima propriedade, para a nossa quarta propriedade. Eletronegatividade. Eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem em ganhar elétrons, né? Você também pode interpretar a eletronegatividade como assim, ó, força com que o átomo puxa o elétron de outro átomo para si. Veja bem, entende uma coisa. Existe eletronegatividade de um átomo isolado? Não existe. Porque o que é eletronegatividade? Força com que o átomo puxa o elétron de outro átomo para si. Então, ele precisa estar próximo a outro átomo ou ligado a outro átomo. A eletronegatividade, ela explica várias situações do dia a dia. Por exemplo, as pontes de hidrogênio. O que são pontes de hidrogênio? As pontes de hidrogênio, quando você tem um átomo de hidrogênio sendo atraído por um átomo bastante eletronegativo, que no caso é outro átomo de oxigênio, que está ligado ao hidrogênio, mas que está atraindo o oxigênio que está lá do outro lado. Ele está atraindo o hidrogênio que está lá do outro lado. Certo? Então, ó, isso é uma ponte de hidrogênio e ela só ocorre em átomos extremamente eletronegativos. São átomos pequenos que conseguem atrair o elétron de outro átomo para si. Então, na afinidade eletrônica, o átomo está isolado. Na energia de ionização, o átomo também está isolado. Mas na eletronegatividade, o átomo precisa estar próximo a outro átomo. Não existe eletronegatividade de um átomo isolado. Eles têm que estar próximos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eletronegatividade não é a tendência em ganhar elétron? Sim. Isso aqui não é a mesma coisa que a afinidade eletrônica, não? É um pouquinho diferente, deixa eu explicar. Ter tendência em ganhar elétron não quer dizer que ele vai ganhar o elétron. Enquanto ele só está atraindo o elétron para si, não se envolve energia. A partir do momento que ele ganha o elétron, aí sim, deixou de ser eletronegatividade e passou a ser afinidade eletrônica. Ele ganhou o elétron em si. Você está afim de alguém na sua sala. Você só está afim, a pessoa não sabe que você está afim dela, mas você está lá, jogando olhares e tal. Quando você ficar com ela, então, quando você está só de olho nela, é o quê? Crush. É o seu crush. A partir do momento que você ficou com ela, deixou de ser crush, passou a ser contatinho. Pois aqui é do mesmo jeito. A eletronegatividade é quando o átomo só está de olho no elétron do outro, só está de olho. Ele está atraindo o elétron para si. Não há envolvimento de energia. Quando ele realmente ganha o elétron, aí deixa de ser eletronegatividade e passa a ser a afinidade eletrônica. Porque na afinidade eletrônica se envolve energia. Na eletronegatividade nem energia tem. Quais são os átomos que são os átomos bastante eletronegativos? Quais são aqueles átomos que estão a fim de ganhar elétrons? Nesse caso, mesmo esquema. São átomos pequenos. Os átomos pequenos são os átomos mais eletronegativos que nós temos. Então, os átomos mais eletronegativos que nós temos são os átomos com flúor, oxigênio e nitrogênio. A eletronegatividade ela vai crescer da direita para a esquerda
e de baixo para cima. Sendo que a família 8A não entra, porque a família 8A já tem 8 elétrons e não quer ganhar elétrons. John, a família 8A não reage de jeito nenhum, nós vamos ver isso em ligações químicas. Os elementos da família 8A, a partir do terceiro período, podem reagir, podem ter mais de 8 elétrons na camada de valência, a partir do terceiro período. Mas os elementos da família 8A só reagem a partir do terceiro período e com átomos extremamente eletronegativos, como é o caso do flúor. Átomos FON são extremamente eletronegativos, são os que formam as pontes de hidrogênio. Lembra o que é a ponte de hidrogênio? Nós não vimos ainda, mas é um átomo eletronegativo atraindo o hidrogênio que está lá na outra molécula para cima. Eu sempre digo que os átomos eletronegativos são átomos tarados. Eles têm os elétrons deles, estão ligados a outros átomos, mas estão de olho nos elétrons que estão lá do outro lado. Tá bom? Qual é a frasezinha idiota que a gente tem que decorar para saber a ordem crescente de eletronegatividade? Qual é a frasezinha idiota que você tem que ter para poder saber a ordem crescente de eletronegatividade? Vai lá, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. De novo, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Né? Tem outras frases também. Foi ontem, noite clara em Brasília, Itamar só cantou parte do hino. Ou então, Fonkley-Dispic, tá bom? Fonkley-Dispic. Quem são os átomos mais eletronegativos que nós temos? Os átomos mais eletronegativos que nós temos são os átomos FON. São eles que são capazes de formar as pontes de hidrogênio. Tá bom? Beleza? Então, a gente pode continuar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ah, tá. Eu vi vocês conversando aí. Tá tranquilo. Muito bem. O povo está explicando. Olha só. Que show. Que show. Ah, tá. Para. Eu buguei a afinidade do contatinho e a eletronegatividade é o crush. Isso, exatamente. Exatamente. A eletronegatividade é o crush. Você só está afim do elétron. Você não está pegando o elétron. Você só está atraindo para si. Não envolve energia. A afinidade eletrônica. Você ganhou o elétron. Você pegou o elétron. Deixou de ser crush e passou a ser contatinho. Aí envolve energia. Tá bom? Essa é a diferença. Vamos lá. Vou sair do meio para você tirar um print para a gente poder continuar. Vai lá. Tira o print. Tirou? Vamos para frente agora. Vamos para a nossa quinta propriedade. Quinta propriedade, eletropositividade. Professor, Oi. a Lara, ela perguntou por que na eletronegatividade não vale a relação entre flúor e cloro, que há na eletroafinidade, porque o cloro é mais do que flúor. Boa. É porque é o seguinte, ó. Existe essa questão de pontes de hidrogênio, né? Ó, as pontes de hidrogênio, elas vão ocorrer entre as moléculas. O exemplo mais cobrado do vestibular, no caso, é o da água, né? E percebeu-se que as pontes de hidrogênio, elas são mais intensas em átomos pequenos. Em átomos extremamente pequenos, as pontes de hidrogênio são mais intensas. Tá bom? Então, o flúor é mais eletronegativo do que o cloro porque ele é menor. É uma coisa experimental. Experimentalmente percebeu que as pontes de hidrogênio, que são interações que ocorrem entre as moléculas, essa parte de azul aqui, ó, elas são mais intensas em átomos pequenos. Se você for olhar ao pé da letra, fui ontem, noite clara, a eletronegatividade do cloro, 3,2, ela é maior do que a 3,1, ela é maior do que a eletronegatividade do nitrogênio. Mas por que a gente coloca o nitrogênio na frente? É por conta que a capacidade do nitrogênio de formar pontes de hidrogênio é muito mais intensa do que a do cloro, por causa do tamanho dele. Pontes de hidrogênio são átomos pequenos, extremamente eletronegativos, que são capazes de atrair elétrons de outra molécula, de outro átomo para si. Por conta disso, a gente coloca o nitrogênio na frente do cloro e o flúor também. Tá bom?
O flúor, pelo fato de ser um pouco menor, ele consegue atrair o elétron. Ele deixa o elétron, ó. Ele consegue atrair o elétron, só que ele não consegue ganhar. Ele atrai o elétron para perto de si, só que ele não consegue ganhar porque é muito pequeno. Por isso que se chama ponto de hidrogênio. Tá bom? É por isso que o cloro tem uma maior afinidade eletrônica do que ele. Porque o ganho em si é mais fácil para o cloro, mas a capacidade de atrair o elétron para perto de si é mais fácil para átomos fonte. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta nova no chat. Não, né? Por que na eletronegatividade não vale a relação entre o flúor e o cloro? Por que na eletropositividade? Ah, entendi. Tá. Na eletropositividade eu vou explicar agora. Tá bom? Bora lá. Ó, o que é eletropositividade? A eletropositividade também pode ser chamada de metalicidade. E o que é metalicidade? Tendência em perder elétrons. Vamos lá, de novo. Mesmo esquema. Tendência em perder elétron é a mesma coisa de perder o elétron? Não. Eu só estou afim de perder o elétron. Não quer dizer que eu vou perder. Qual é a propriedade ligada à perca de elétrons? Energia de ionização. Então, quando um átomo está a fim de perder elétrons, eletropositividade. Quando um átomo perde o elétron em si, energia de ionização. Certo? Mesma escola do crush e do contatinho. Vamos lá. O crush. Você está a fim de pegar o elétron. Você não pegou o elétron. Você está a fim de perder o elétron. Não está perdendo. Eletropositividade. A partir do momento que você perde o elétron em si, deixou de ser eletropositividade e passou a ser energia de ionização. Porque no processo de perca de elétron em si, envolve energia. E na eletropositividade não envolve. Quais são os átomos que estão a fim de perder elétrons? São átomos pequenos ou grandes? Quais são os átomos que estão a fim de perder elétrons? São átomos pequenos ou grandes? São átomos grandes, né? Em átomos grandes, eles têm muitos elétrons. Então, para eles perder um elétron ou dois, tanto faz como tanto fez. Então, os átomos que têm a maior tendência em perder elétrons, no caso, são átomos grandes. A região dos átomos mais eletropositivos é a região do canto, desse canto aqui. Lembra quando a gente explicou o efeito fotoelétrico? Efeito fotoelétrico, capacidade de emitir um feixe de elétrons ao ser aquecido ou ao ser iluminado. Quem são os elementos que sofrem efeito fotoelétrico com facilidade? São átomos grandes, essa região aqui, ó, né? Porque eles perdem elétrons com facilidade. A energia de ionização deles é muito pequena, tá bom? Pessoal, então vamos relembrar aqui, nós temos 3 irmãs, energia de ionização, eletronegatividade, eletroafinidade. Se você souber o conceito de cada uma, pronto. E o que é eletropositividade? Tendência em perder elétrons. As 3 irmãs crescem para a direita, né? De vocês, no caso. Quem é que cresce para cá? Raio atômico e eletropositividade. Então, raio atômico, os 2 irmãos, raio atômico e eletropositividade. As 3 irmãs, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Essas são as 5 propriedades químicas da tabela periódica. Nós vamos agora para propriedades físicas, tá bom? 3 propriedades físicas e uma última química. Vamos lá para frente. Tem alguma pergunta aí, cara? Tinha, mas aí os alunos mesmo estão se ajudando aqui, professor. Uhul! Amo isso! Vamos, o que eu digo em sala de aula? Eu sou, quem me conhece um pouquinho mais a fundo, sabe que eu gosto muito de estudar como que o aluno aprende. Eu tenho um bocado de livro de aprendizado lá em casa. Um monte mesmo de livro de aprendizado lá em casa. Eu acho que eu tenho mais livro de aprendizado do que livro de química. E em relação à aprendizagem, quando você ensina, você aprende cerca de 5 vezes mais. Então, você ensinar, você aprende muito mais. Tem um outro detalhe. Pessoas que estudam em dupla ou em trio logram o êxito muito mais rápido. Então, quando você explica para uma pessoa, a pessoa depois pode explicar uma coisa. Pode ser que você é muito bom em matemática, mas é horrível em redação.
Então, cola numa pessoa que sabe redação e não sabe matemática. Você ensina matemática para ela, ela te ensina redação. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Vamos então para a nossa próxima propriedade. Sexta propriedade. No caso, a nossa sexta propriedade, densidade. Aqui vão ser propriedades físicas, tá, gente? Eu vou mostrar agora para vocês 3 propriedades físicas. A primeira delas, a densidade. Vamos lá. A densidade, ela cresce dos lados para o centro. Mas por que ela cresce dos lados para o centro? Por que ela cresce dos lados para o centro? Porque no centro da tabela periódica é onde nós temos os metais, né? Ferro, níquel, cádmio, chumbo. Então, esses elementos são muito densos. Quem são os elementos mais densos da tabela periódica? Ósmio e irídio. Ósmio e irídio. Pra você ter uma ideia, 1 litro de água pesa 1 quilo. 1 litro de ósmio pesa 23 quilos. Tá bom? Então, ele é muito denso, extremamente denso. E cresce de cima para baixo. Por que cresce de cima para baixo? Porque quando você vai descendo na tabela periódica, vai aumentando a massa dos elementos. E se aumenta a massa, aumenta a densidade. Então, a densidade cresce de cima para baixo, das laterais para o centro. E no centro é onde nós temos os metais de transição. Por isso, nós temos os elementos mais densos da tabela periódica. Vamos aqui para frente. Uma das propriedades, a propriedade física mais importante que nós temos. Sétima propriedade. Vamos lá. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Cai bastante isso aqui. Bora lá. Pessoal, vocês lembram ainda os estados de agregação dos elementos da tabela periódica? Os estados de agregação. Vamos lá. Eu vou até fazer um videozinho curto. Para poder relembrar, porque é importante e muita gente não presta atenção. Mas quais são os elementos gasosos, né, que tem um baixo ponto de fusão e ebulição? Os elementos da família 8A, o flúor, o cloro, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Então, 5 gases. Flúor, cloro, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, mais elementos da família 8A. De onde o CO2 também é um gás. Mas o CO2 não é um elemento, ele é a junção de 2 elementos. Ele não é uma substância pura simples. Ele é a junção do elemento carbono e oxigênio. Então, não conta. Na tabela periódica só tem elementos simples. H2, N2, O2. Líquidos. Mercúrio e bromo. E o galho, que se colocado na mão, derrete com uma facilidade muito grande. Tá bom? Beleza. Fora isso, todos os outros são sólidos. Quem são, então, os elementos que têm o maior ponto de fusão e ebulição? Vamos começar pelo elemento que tem o maior ponto de fusão e ebulição de todos. É o carbono. O carbono é um elemento que tem o maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Aquela sonda que foi em direção ao Sol, ela é feita de fibras de carbono. Tá bom? O carbono tem um altíssimo ponto de fusão e ponto de ebulição. Mas, John, o carvão é feito de carbono, né? E o carbono, ele pega fogo com uma facilidade muito grande. Espera aí. Calma lá. Inflamabilidade não tem nada a ver com ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é deixar de ser líquido e passar a ser gasoso. Não é uma transformação química, é física. Continua sendo o mesmo componente. Mas quando o carvão está queimando, é diferente. Se você pegar o carbono na ausência de oxigênio e aquecer ele, ele vai ter um ponto de fusão lá próximo, um ponto de ebulição próximo de 4.000 graus. É bem diferente de inflamabilidade. Por que o carbono tem o maior ponto de fusão e ponto de ebulição em toda a tabela periódica? Porque ele é capaz de formar cadeias longas e compridas, sem tamanho padrão. Se eu te perguntar qual é a fórmula do diamante, você vai me responder CN. Então, ou seja, é tão grande, ele é tão gigante, que você não sabe o tamanho dele. Então, por conta dele ser muito grande, enorme, ele terá um altíssimo ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Tá bom? Ok. Fora o carbono. Quem é o elemento que tem o maior ponto de fusão e ebulição depois do carbono? O carbono é uma exceção, né? É o tungstênio. Vem aqui, ó. W. O tungstênio é o metal que tem o maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Quando o Thomas Edison foi construir a lâmpada dele, a lâmpada de Thomas Edison teve vários problemas, né? Ela ficava escura, depois a lâmpada parava de funcionar com pouco tempo. Mas o que aconteceu? Aquelas lâmpadas incandescentes, ela tem um filamento no meio dela.
E aquele filamento superaquece. E quando o filamento superaquece, ele derretia e a lâmpada deixava de funcionar. Então, Thomas Edison teve que descobrir um metal cujo ponto de fusão e ponto de ebulição fosse muito alto, bem alto, para poder impedir que o filamento derretesse. Qual foi o metal que ele escolheu? O metal de maior ponto de fusão e ponto de ebulição, o tungstênio. O tungstênio é o metal, não é o elemento, é o metal que tem o maior ponto de fusão e ponto de ebulição. O carbono é um ametal. O carbono é o maior de toda a tabela periódica. Porém, ele é ametal. Está na direita da tabela periódica. Entre os metais, ou seja, entre aqueles que estão na esquerda, quem é o elemento que tem o maior ponto de fusão e ebulição? É o tungstênio. Então, como cresce o ponto de fusão e o ponto de ebulição? Dos lados para o centro. Tá bom? Por que no centro, John Joe? Porque no centro é onde nós temos os elementos que são os metais. Por conta disso, eles têm maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos aqui comigo. E como cresce ao longo da tabela periódica? Ela vai crescer de cima para baixo. Por quê? Já vou explicar. Mas na família 1A e 2A, de baixo para cima. Meu Deus, que loucura é essa? Isso tem a ver com ligações químicas. É o nosso próximo conteúdo. Lá em ligações químicas, os ametais fazem ligação covalente. Eles compartilham os elétrons. Como eles compartilham os elétrons, nessa situação, eles tendem a fazer ligação covalente. E a ligação covalente, ela aumenta o ponto de fusão e o ponto de ebulição com a massa. O Romero vai explicar isso também para vocês. Quando você vai aumentando a cadeia, vai aumentando a área de contato entre os reagentes passam a ter um contato maior. E se os reagentes passam a ter um contato maior entre eles, o ponto de fusão e o ponto de ebulição aumentam. Então, quando a gente vai descendo na tabela periódica, vai aumentando a massa, aumenta o tamanho da molécula, e aí os reagentes passam a se tocar mais, porque o seu tamanho aumentou, o ponto de ebulição aumenta. Já na família 1A e 2A são metais. A explicação vem lá da lei de Coulomb. Força elétrica é a constante vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Quando a distância diminui, a força elétrica aumenta. Então, da família 1A e 2A, que é a ligação, no caso, a lei de Coulomb, a transfer eletrostática, quem são os elementos que têm o menor distância entre eles? A menor distância tem o menor raio. Então, os átomos que têm o menor raio da família 1A e 2A são os átomos de cima. Como eles têm a menor distância, a força elétrica é maior, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é maior. Mas você só vai aprender realmente isso quando a gente chegar lá em ligações. Só lá em ligações que você vai conseguir compreender, tá bom? Beleza? Tira um print para a gente poder continuar. Vamos lá. Pronto? Tirou um print. Vamos para a próxima. Nossa última propriedade física, que eu estou deixando ela por último, porque ela pouco cai, é o volume atômico. Então, tópico 8. Volume atômico, eu nem me lembro como foi, quando foi que ela cresceu, quando foi que ela caiu, tá bom? O volume atômico é como se fosse o tamanho do átomo, tá bom? Como se fosse o tamanho do átomo. Ela é o inverso da densidade, né? A densidade é a massa sobre o volume. Então, quando a densidade aumenta, o volume diminui. Então, se a densidade cresce dos lados para o centro, o volume vai crescer ao contrário, do centro para os lados. Então, o volume vai crescer assim, ó. Tá bom? Então, ao invés de crescer dos lados para o centro, do centro para os lados. Então, vamos aqui comigo. O outro detalhe importante é que, mesmo que você não queira, quando você vai descendo na tabela periódica, você vai aumentando o número de camadas. E se você vai aumentando o número de camadas, o tamanho do átomo vai cada vez mais o quê? Aumentando. Então, o volume cresce assim. Essa propriedade eu nem me lembro quando foi que caiu. Professor, aí teve uma pergunta aqui. Mas isso indica o quê? Não entendi. O volume atômico ou o ponto de fusão e o ponto de ebulição? Aí, eu não sei o que ela quis dizer aqui. O volume aqui. atômico ou o ponto de fusão?
O volume atômico... Volume. É o volume. O volume, né? Ah, tá. É. Beleza. O volume atômico, ele indica o tamanho em si. É muito parecido com o tamanho do raio. É parecidíssimo com o tamanho do raio. Tá bom? O volume atômico, no caso, ele equivale ao tamanho do átomo quando está isolado. O raio atômico é um pouquinho diferente. É a distância entre dois átomos, entre o núcleo de dois elementos iguais dividido por 2. Então, precisa ter dois elementos iguais. O2, N2, Cl2. No volume atômico, o átomo está isolado. Ele é o inverso da densidade. Então, quando você vai descendo da tabela periódica, vai aumentando o número de camadas. Então, vai aumentando o volume do átomo, que é o espaço que ele ocupa. É o espaço que ele ocupa. E, no caso, cresce do centro para as laterais, por quê? Mesmo esquema. Quando você vai indo para a esquerda, vai diminuindo a carga negativa nuclear, o tamanho do átomo vai aumentando. Tá bom? Que é o inverso da densidade. É como se fosse o tamanho do átomo. Então, mas indica o quê? É como se indicasse o tamanho do átomo. Tá bom? Tira um print aí pra gente. Tem aí dúvida aí da Sara, professor, dá uma olhadinha. Deixa eu ver. Professor, repete o ponto de fusão e o ponto de ebulição. John, se a densidade e o volume são contrários, por que os dois crescem de cima para baixo? Beleza. A densidade e o volume só são inversamente proporcionais nos períodos. Nas famílias, não tem como ser inversamente proporcional. Por quê? Porque, no caso, se você comparar um elemento que está no segundo período, ele é bem menor do que um elemento que está no sexto período. Então, um elemento que está no sexto período tem um volume muito maior, porque ele tem mais camadas. Então, se ele tem mais camadas, obrigatoriamente, ele terá, no caso, um volume maior. Então, o volume só é inversamente proporcional à densidade quando você tem, no caso, o período, mesmo período. A família, não. A família cresce igual de cima para baixo. E o ponto de fusão e o ponto de ebulição, no caso, todos que estão na direita da tabela, você só vai entender realmente direitinho quando chegar em ligações, mas ao pé da letra é assim. Estamos na direita da tabela periódica, cresce de cima para baixo. Ó, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Né? Tá aqui. Ó, cresce de cima para baixo. Por quê? Você vai descendo, vai aumentando o tamanho da molécula, vai aumentando o peso, e se aumenta o peso, aumenta o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E cresce dos lados para o centro, porque no centro é onde nós temos os metais. Os metais têm alto ponto de fusão e ebulição. Então, dos lados para o centro. No centro tem os metais, que lá eles têm alto ponto de fusão e ponto de ebulição. E de cima para baixo, no restante da tabela periódica. Lembrar que o carbono tem o maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Mas da família 1A e 2A é de baixo para cima. A explicação só vai estar lá em ligações químicas, quando eu explicar a ligação iônica. Porque nos compostos metálicos, quanto menor o tamanho da molécula, maior a atração entre as cargas, maior o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Bom, deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Veja, vamos para a nossa última propriedade. Quanto tempo eu tenho, Ricardo? Professor, 8 minutos. Tá. Vamos lá. Reatividade. Vocês vão tentar fazer os exercícios desse módulo. Na próxima aula, eu vou começar a próxima aula fazendo exercício desse módulo, tá bom? Esse módulo, ele é módulo 3, tá bom? É o módulo 3, tabela periódica. Você vai tentar fazer os exercícios deste módulo para a gente poder continuar na nossa próxima aula, tá bom, galera? Só fazer um negócio aqui. Módulo 3, Química 3. Vai tentar fazer esse exercício para a próxima aula. Vamos lá. O que é reatividade? Capacidade de reagir, capacidade de reação, né? Como é que ela cresce? Os elementos da família 1A, eles são mais reativos que os elementos da família 2A. Eu vou primeiro colocar a fila dos metais.
Os elementos da família 2A são mais reativos que o alumínio mais reativo que o metal comum, o metal mais reativo, e o hidrogênio é mais reativo do que o metal novo. Vamos primeiro entender o processo para depois a gente ver como é que cresce, tá bom? Olha para cá. Todo mundo que está aqui à esquerda tem que sofrer oxidação. E todo mundo que está na direita tem que sofrer redução, que é o nosso próximo assunto. Oxidação e redução. O SAS dedica um capítulo inteiro só isso aqui, que é o certo. Nós vamos fazer isso um pouco mais na frente. Então vamos aqui comigo. João, os elementos da família 1A são mais reativos que 2A, mais reativos que o alumínio, mais reativos que o metal comum. O que é o metal comum? Todo metal que é barato. Zinco, ferro, níquel, cádmio, são metais baratos. Esses são mais reativos que o hidrogênio. E o hidrogênio é mais reativo do que os metais nobres. Quem são os metais nobres? São os metais caros. Cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Metal nobre não reage. Metal nobre é nobre. A fila de reatividade deles é a menor de todas. O metal nobre não sofre oxidação. O pessoal pensa que ouro é caro, é só porque ele brilha muito. Não, existem metais que brilham muito mais do que ele. O ouro é caro porque não reage. Ouro é metal nobre. Se você colocar uma barra de ouro aqui em cima dessa mesa e voltar daqui a 10 mil anos, ela dá do mesmo jeito. Agora coloca uma barra de ferro, volta daqui a 30 dias para ver se ela não está toda oxidada. Porque o ouro é nobre. E sendo metal nobre, ele não reage. A fila de reatividade dos metais nobres é pequeníssima. Nós vamos ver no capítulo do livro 3 do SAS que sofrer oxidação é reagir. Então, poder de reatividade é poder de oxidação, de perder elétrons. Então, como é que vai ser na prática quando chegar lá? Na prática, quando chegar lá, nós vamos ver isso aqui. Você vai ter que saber se a reação ocorre ou não. Eu estou dando um exemplo. O zinco, substância simples, vai tentar reagir com o hidrogênio. Por que com o hidrogênio e não com o cloro? Porque o zinco é um metal, ele vai ter NOx 2+, no próximo assunto é NOx, ele vai tentar deslocar o hidrogênio que tem carga positiva. Aí você vai colocar o hidrogênio, o zinco, para reagir com o hidrogênio. Quem é mais reativo? É o zinco ou é o hidrogênio? O poder de reatividade do zinco é bem maior do que o poder de reatividade do hidrogênio. Então, o zinco reage com o hidrogênio. Ele vai produzir ZnCl2 mais H2. O hidrogênio, que é um gás. Extremamente explosivo. Agora, quando você coloca o cobre para tentar reagir com o hidrogênio, será que ele consegue? Cobre é metal nobre. Metal nobre é extremamente inerte, não reage. Entende? Aqui é cobre. Se fosse íon cobre, se fosse Cu2+, era uma outra coisa totalmente diferente. Cu2+ é extremamente reativo. Agora, cobre, no formato bruto, quando o NOx dele for 0, ele é metal nobre. E metal nobre é inerte. Metal nobre não reage. Ok, quem são os elementos mais reativos? São os elementos da família 2A. Você vai estudar com a Jomar no final do ano um assunto chamado pilhas. E lá em pilhas vai ter uma coisinha chamada metal de sacrifício, que é um metal que perde elétrons com facilidade. Teoricamente, os melhores metais de sacrifício deveriam ser os elementos da família 1A. E por que não são? Porque os hidrogênios, os elementos da família 1A são tão reativos, mas tão reativos, que quando colocados em contato com o ar, eles começam a reagir com a água do ar. E essa reação deles com a água do ar produz gás hidrogênio. E o gás hidrogênio é extremamente explosivo. Se você pegar uma pedrinha de sódio puro, que é da família 1A, e colocar ele dentro da água, ele fica pegando fogo na superfície da água. Ele fica flutuando na superfície da água, pegando fogo, liberando gás hidrogênio, porque ele é extremamente reativo. Professor, aí a Maria perguntou aqui o que define a reatividade de um elemento. O que define a reatividade de um elemento? Capacidade de perder elétrons. Quem são os elementos que querem perder elétrons? Os elementos que são grandes. Vamos lá. Se a gente tivesse uma tabela periódica, tira um print aí, vai lá. Tira um print. Tirou o print?
Esse capítulo de reatividade, nós vamos falar bem dele lá no SARS, no livro 3. Mas bora lá. O que define a reatividade de um elemento, Júnior? Vamos lá. Então, vamos pegar primeiro os metais, né? Os metais, como cresce? De cima para baixo, da direita para a esquerda, neste sentido. Por que cresce assim? Por causa do tamanho. Quanto maior o tamanho, maior a reatividade do elemento. Tá bom? Quanto maior o tamanho, maior a facilidade em perder elétrons. Maior a facilidade de sofrer oxidação, mais facilmente perde elétrons, maior reatividade. Então, essa aqui é a tendência dos metais. E se for um ametal, Júnior, como é que a gente faz? Bem, se for um ametal, cresce para cá. Aí o elemento mais reativo, no caso, vai ser quem? O flúor. Isso se for um ametal. Também tem a ver com o tamanho. O flúor é o menor, maior capacidade de reação. Então, entre os ametais, qual é a sequência de reatividade? O flúor é mais reativo que o cloro, que é mais reativo que o bromo, que é mais reativo do que o iodo. Os elementos da família 8A são pouco reativos. Eles não reagem, né? Só vão reagir, nós vamos ver isso lá em ligações. Quais são os elementos que vão reagir da família 8A? A partir do terceiro período, se for com um átomo muito eletronegativo que força ele a reagir. Elementos da família 8A não reagem. Só vão reagir se essa reação ocorrer a partir do terceiro período. Nós vamos explicar depois por quê. Porque a partir do terceiro período ele suporta mais do que 8 elétrons. Quantos elétrons o segundo período suporta? 2s2, 2p6. Ele suporta 8 elétrons. Quantos elétrons o terceiro período suporta? 3s2, 3p6, 3d10. Então, os átomos do terceiro período suportam até 18 elétrons. Eles suportam mais do que 8 elétrons. Então, os gases nobres, a partir do terceiro período, se for com um átomo muito eletronegativo, eles podem reagir e formar, por exemplo, o XF2. Mas, para isso, o xenônio, que é um elemento da família 8A, tem que estar um átomo ligado a um átomo extremamente eletronegativo que força ele a reagir. Ele choca ele e força ele a reagir. Vamos ver se dá tempo de fazer uma questão? Já encerrou, professor, o horário. Pessoal, próxima aula, módulo 3, tá bom? Química 3, exercício dessa frente, e vamos falar também de inox na próxima aula. Eu vou passar uma lista para vocês, porém a lista eu só vou responder na outra semana. Tchau, pessoal. Cheiro no olho. Valeu, Esminigo.